nova animação do Homem-Aranha. Isso mesmo, nosso cabeça de teia finalmente voltou. Mas ele voltou de jeito meio diferente. Ué, a aranha de outro universo? Peraí, Doutor Estranho? O que o Venom tá fazendo aqui? E tudo isso no primeiro episódio? Então vem comigo que eu vou te contar o que aconteceu na nova série do Amigo da Vizinhança, beleza? Bora lá! O primeiro ponto que é bem notável nessa animação é que eles mudaram algumas coisas ali da origem do Homem-Aranha, porque nesse primeiro episódio o Peter vai pro seu primeiro dia de aula na faculdade. Até aí tudo bem, né? Até que do nada aparece o Doutor Estranho vindo de um portal junto com uma variante doida do Venom. Aqui já dá pra ver que eles mudaram muita coisa da história. Tipo, o que o Venom e o Doutor Estranho estão fazendo aqui? E eu te respondo, também não faço a mínima ideia. E outra, por que será que ele tá lutando contra o Venom? Será que tem alguma coisa por trás disso? E o Homem-Aranha vai ter que lutar contra ele no final? E mais, uma aranha de outro universo sai do portal e acaba picando o Peter. E o resto da história a gente já sabe, ele se torna um amigão da vizinhança. Não sabemos como essa aranha foi parar ali, mas ela apareceu de qualquer forma. Provavelmente eles vão explicar isso mais pra frente na série, ou não, né? Após a picada, ele descobre os seus poderes e assim ele começa a planejar o seu uniforme na escola. Falando no traje, ele é bem parecido com aquele traje piloto do primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Isso pode ter sido uma referência, principalmente com essa roupa em cima do traje. Inclusive esse Peter tem a voz do mesmo dublador brasileiro do Tom Holland. E repare que no desenho do Peter tem esses dois planadores que fazem o Homem-Aranha voar lá no Homem-Aranha de Volta pra Casa. Por isso que esse universo é tão semelhante ao MCU, mesmo tendo suas diferenças. Mas você sabia que essa série não é original e que foi baseada em um quadrinho também? Com uma HQ de mesmo nome, ela é na verdade uma prequel que mostra acontecimentos que não foram revelados na série, como Peter testando seus poderes e um pouco mais da Nico Minoru, que é a amiga do Parker nessa animação. Então não, aqui não existe Ned nem MJ. Mas também temos personagens conhecidos como Norman Osborn, que a gente vai falar daqui a pouco. No seu primeiro dia como Homem-Aranha, ele enfrenta bandidos que estavam fazendo uma live zoando da roupa dele. Exatamente, eles estavam fazendo uma live, mostrando que essa linha do tempo é muito mais atual. E como sempre, o Miranha prende todos eles e salva o dia. E assim ele salva a vida do Harry, que estava devendo esses caras. Inclusive, esse personagem é filho do Norman Osborn. Olha só as peças se encaixando aí. E no final do primeiro episódio, o Norman chama o Peter para conversar na sua casa e assim ele convida ele para um laboratório chamado Oscorp. E se você é fã do Homem-Aranha, você com certeza reconhece esse nome. Mas será que ele é realmente confiável? Porque a gente sabe que o Norman Osborn é o Duende Verde, que é um vilão do Homem-Aranha. Então eu não duvido que ele se torne o vilão em algum momento da série. O segundo episódio começa em sequência com o Peter aceitando o novo emprego dele extracurricular no laboratório da Oscorp. E o melhor, é remunerado. Mas como é difícil tentar conciliar a vida social e a vida de super-herói dele, ele acaba se atrasando. Ele é contratado para trabalhar na área de energia, inclusive é uma área que ele gosta muito. E na hora do intervalo, quando eles estão lá assistindo TV de boa, na hora passa uma reportagem de um prédio pegando fogo. Então ele se sente na obrigação de ser o amigão da vizinhança. Mas claro que ele tem que ser discreto, então ele finge que tá indo pro banheiro e se mete vaso pra poder resolver esse caso. Chegando lá no prédio, ele vê que é um bombeiro com lança-chamas. Que tipo de bombeiro é esse que taca fogo no prédio em vez de apagar? Não sei, né? Provavelmente ele não é um bombeiro, na verdade é um vilão infiltrado, com certeza. E o pior é que ele ia ganhar uma grana boa só pra queimar aquele prédio. Só que ele foi avisado pelo Homem-Aranha que ele tava queimando o prédio do quarteirão errado. Ou seja, olha o prejuízo que ele tá causando, cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Assim começa a luta do Homem-Aranha contra o incendiário. E a luta vai lá, ele tá lá, ó, desviando, lutando e tal. Ele lá queimando tudo. Até que eles vão pra um pet shop e o Homem-Aranha tem a brilhante ideia de usar um aquário pra apagar ele. Olha só que hilário. Mas ele acaba acordando de novo, então o Homem-Aranha toma um susto e pá, dá um tapão na cara dele. E depois de salvar o dia, o Peter volta pra Oscorp e depois é notificado de que o Norman Osborn quer falar com ele. Aí o pessoal achou que ele tinha sido demitido ou tava sendo despedido porque ele tinha chegado atrasado e tal, mas na verdade não era bem assim. O Osborn pergunta pra ele: você é o Homem-Aranha? Então ele decide ajudar ele a fazer um novo traje, assim, já que ele tinha visto as câmeras de segurança, ou seja, ele já sabia da identidade dele. Como eu falei que ele queria ajudar a fazer um novo traje, no trailer já é revelado, meio que um spoiler, né? Já é revelado um novo traje do Homem-Aranha, que é um traje branco com uma aranha preta, cara, que eu achei muito incrível. Inclusive, esse take aqui do trailer me lembrou muito aquela cena do Homem-Aranha 3 que ele tá com um traje preto. E o melhor é que as cores são invertidas. Agora, falando sobre a animação. Galera, eu achei a animação muito estranha. Tipo, todos os personagens estão muito quadrados. É tipo a animação de What If, só que piorada. E eles tentaram também simular o estilo dos quadrinhos, mas eu acho que não deu muito certo, não. O
terceiro episódio começa com Peter chocado porque o Norman Osborn descobriu que ele era o Homem-Aranha através das câmeras de segurança. Norman fala que quer ajudar o Peter a se tornar um super-herói porque ele viu muito potencial nele. E pra quem conhece o protagonista mais a fundo, sabe que ele é um gênio. Ele criou tudo sozinho, desde o traje até a mecânica de soltar teias pelas mãos, cara. E o Norman, com toda a sua tecnologia, consegue fazer um traje muito melhor e mais avançado do que o primeiro. E ele, como mentor, é muito semelhante ao Homem de Ferro lá em Guerra Civil, porque foi ele que criou o traje do Aranha de Ferro. Até essa cena do Homem-Aranha impedindo a colisão de um carro é idêntica de Guerra Civil. Porém, como eu falei no primeiro vídeo sobre essa série, ele pode acabar se tornando um vilão. Até porque, originalmente, nos filmes e nos quadrinhos, ele é um vilão chamado Duende Verde. Mas eu acho que isso é apenas uma teoria e que, na verdade, ele não tem nenhuma intenção de atrapalhar o Homem-Aranha. Na verdade, é o contrário. Ele tá mentorando ele para que ele alcance seu potencial máximo. Ou será que não? E o Parker fala que o objetivo dele é proteger as pessoas, o que é basicamente a essência do nosso amigão da vizinhança. Enquanto isso, na cidade, um casal de criminosos estavam roubando uma maleta até que a lata de lixo cria vida e começa a andar sozinha, virou um Transformers. Mas esses personagens vêm dos quadrinhos, eles são Tarântula e Speed Demon. Na casa do Peter, a tia May tá com algumas caixas de algumas coisas que ela vai vender na internet. E uma delas é a roupa do tio Ben, exatamente, lembraram da existência do tio Ben. Na trilogia do Tom Holland, ele não tinha nem sido citado. Essa cena parece simples, mas carrega um peso emocional muito grande, porque a morte do tio Ben motivou o Peter a querer ser um herói e querer salvar as pessoas. E tem um erro aqui, eles não colocaram a frase clássica do tio Ben, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou nem um flashback dele falando isso pro Peter. E além da roupa, ele tá com a câmera antiga do tio Ben, onde ele tira algumas fotos no alto do prédio. Uma coisa interessante, será que essa câmera pode estar indicando que o Peter vai sair da Oscorp e vai virar um repórter freelancer no futuro da história? E agora começa a ação. O Homem-Aranha se balança nas teias o mais rápido possível para poder lutar contra os criminosos que estavam roubando uma loja de joias, que inclusive era apelido do casal de Bonnie e Clyde. Um tem super velocidade e a outra tem uma lâmina de energia que pode cortar qualquer coisa até as teias do Aranha. Só que ele tá perdendo feio pra esses vilões. Então o Osborn acessa a câmera daquele lugar e fala com o Peter para tentar ajudar ele naquela situação. Então ele fez uma armadilha com a sua própria teia e assim ele conseguiu derrotar o Speed Demon e a Tarântula de uma forma muito mais fácil. Nesse episódio, o Peter divide tela com outro personagem chamado Lone, que tem sido desenvolvido desde o episódio 1 e 2. Quando ele volta pra casa, ele descobre que seu irmão mais novo estava se envolvendo com uma gangue. Então ele vai até o local da gangue para poder buscar o seu irmão. Mas ele teve que fazer um sacrifício. Ele teve que trocar de lugar com o seu irmão e o preço disso era virar membro da gangue. Só que o Lone fica tanto tempo naquela gangue que ele começa a gostar de lá e até ganha um apelido, Lápide. Lápide é o nome de um vilão do Homem-Aranha que inclusive nos quadrinhos é o líder dessa mesma gangue. No episódio 4 tivemos uma referência à cena do aeroporto de Guerra Civil. Olha só as ligações com a MCU aí. E também os testes de trajes pro Homem-Aranha. O primeiro traje teste dele é um traje amarelo com uma capa vermelha, mas foi a capa vermelha que fez ele fracassar e quando ele foi tentar ali confrontar com os bandidos, ele acabou ficando preso por causa da capa. O segundo já é palhaçada, já que é a Vespa. Basicamente um traje que ele consegue voar, isso mesmo, tem até algumas asinhas ali. Mas eu achei esse traje uma baita falta de criatividade porque a Vespa já existe. Então por que criou outra, entendeu? Além disso, o Peter não sabe nem controlar esse traje direito, então nota 0. Na terceira tentativa, ele veste um traje preto que se chama Sombra. Basicamente uma mistura do Pantera Negra com Batman. Só que não deu muito certo porque ele acabou assustando uma garotinha. Vamos pra quarta tentativa. Por último, vem o traje que todo mundo tava esperando, que é o traje branco. Uma curiosidade, esse traje é da Fundação Futuro do Quarteto Fantástico, que inclusive lançou um trailer recentemente, né? E nesse universo foi feito pelo Norman Osborn. Mas eu tô esperando o traje clássico, que é vermelho e azul. E você? No episódio 5, somos apresentados a novos vilões e a líder deles é a Unicórnio, que é essa mulher boladona aí. Ela tem um dispositivo na cabeça que solta um raio laser, então ela deu muito trabalho pro Homem-Aranha. No meio da luta ela acabou ficando doidona, então ela ataca o próprio parceiro, mas o Peter fica na frente e defende ele. E logo depois ele faz o mesmo com o Miranha. O episódio começa com o Peter tentando juntar o Harry e a Nico para criar um grupo de amizade deles. Mas no início ela não aceita isso porque ela tem preconceito com o Harry por ele ser rico e ser filho do Norman Osborn, que é um cara bilionário também. Mas eles vão mudar isso nos próximos episódios. Ocorre uma invasão no prédio da Oscorp, logo o Peter é notificado, usa seu traje branco e vai até o local para identificar o invasor. Pasmem, o invasor não é ninguém mais, ninguém menos do que o Demolidor, cara. Isso mesmo. O Matt Murdock tá nessa série e ele disse que tá lá para investigar algumas
coisas obscuras da Oscorp. E assim os dois começam a lutar. Porém, aqui a gente tem um problema. E eu não tô falando da luta em si, porque a luta é muito boa. Eu tô falando da animação. Dá pra perceber que desde os primeiros episódios a animação é muito estranha, o que acabou afetando essa luta também. Ela é bem travada e dá uma sensação de estranheza enorme. Claro que não chegou a estragar a luta, mas ficou muito aquém do que poderia ser. Mesmo assim, cada movimento de luta foi muito bem executado, apesar de parecer um pouquinho com uma cutscene de PlayStation 3. No final do combate, o Miranha acaba saindo derrotado, que já era esperado, porque aqui ele ainda é meio novato nessa questão de ser super-herói. Espero muito que o Demolidor volte na segunda temporada. Imagina que top seria ver os dois juntos combatendo o crime, cara. Norma fala que o próximo alvo é o Dr. Octopus, sim, o vilão dos quadrinhos, e de Homem-Aranha 2 estava fornecendo armas tecnológicas para os vilões nos episódios passados. Ele também fez parte do passado dele negativamente, porque o seu ego era muito grande, por isso que a parceria dos dois acabou. A Nico pega na mochila do Peter para ver se ele realmente era um Homem-Aranha, como o Harry tinha falado para ela, e os desenhos e a máscara caem no chão, fazendo ela ficar muito chateada por ele ter ocultado esse segredo. Como o Peter tinha que focar nas coisas de herói, ele acabava tão correspondendo ela. E não dá pra entender essa raiva da Nico. Peter só queria proteger ela dos perigos. Tipo, ele luta contra vilões. Ele não contou isso nem pra Tia May porque ele contaria pra Nico. Então ela fica com raiva, porque ele simplesmente não contou esse segredo pra ela, não faz sentido nenhum. E o episódio 6 termina com o Octopus construindo o traje do Escorpião com a radiação gama, a mesma radiação que o Bruce Banner foi exposto pra virar o Hulk. Inclusive, o Escorpião vai ganhar muito mais destaque no próximo episódio. O Peter e o Osborn mexem um projetor, o que remete muito àquela cena de guerra civil. E um dos pontos do mapa tem uma grande concentração de radiação gama, e essa marcação é o Escorpião. Então o Aranha vai até o local para detê-lo. Enquanto isso, a Nico tá apostando uma corrida no carro do Harry. Do nada virou Velozes e Furiosos, mas tudo bem. E é nesse momento que ela usa o poder do circular para desviar do outro carro e ela acelera com muita velocidade. Dá pra perceber que o desenho tá desenvolvendo um pouco mais a Nico, até mostrando dos poderes dela. A única diferença é que aqui foi mais pé no chão e não foi uma coisa mais fantasiosa como é nos quadrinhos. Voltamos pra narrativa do Lone e ele tá lá na base da gangue. Logo depois, a namorada dele, que se chama Pearl, fala pra ele sair dali e que aquele não era o lugar dele, já que ele tava se envolvendo com uma gangue, ou seja, são criminosos. E no mesmo segundo surge o Escorpião muito mais forte do que antes, já que ele era um criminoso da gangue dos Escorpiões e agora ele é o verdadeiro vilão. O Miranha chega no local e agora vai começar a melhor luta desse episódio e da série também. Cara, o que foi essa luta, cara? Foi simplesmente sensacional. A melhor parte foi o Peter tomando uma estocada. Cara, a Disney não ficou com medo de mostrar sangue no desenho do Homem-Aranha. Vocês têm noção do que eu tô falando? Eles mostraram o líquido vermelho. É isso mesmo. Você tá vendo aí na tela o Peter com a cara toda ferrada. Cara, incrível, vibrei nesse momento. O Peter tá com um monte de teia no Escorpião, mas a radiação gama faz ele ficar mais forte e simplesmente arrebenta todas as teias e o Aranha também. Tanto que ele teve que ser carregado por um planador do Duende Verde que o próprio Norman mandou pra ele, senão ele ia dessa pra uma melhor. Chegando na mesa de cirurgia, os médicos da Oscorp começam a coletar o sangue do Peter. Com certeza eles vão fazer vários experimentos genéticos com animais e até, quem sabe, com humanos também. No final, o traje clássico, isso mesmo, o traje clássico reflete nos óculos do Peter. Cara, ficou sensacional. Eu tô muito animado pra ver esse traje clássico em ação nos próximos episódios. Dá pra ver que o Peter ficou bem satisfeito, que foi baseado no que o Peter tinha desenhado ali, o que ele tava planejando pra esse traje. Então, sensacional. O episódio 9 começa com o Dr. Octopus no telefone da prisão junto com o Osborn. Ele tinha sido preso por vender armas pros vilões, além de ter causado toda aquela bagunça com os policiais e ser simplesmente punido pelo Homem de Ferro. O Norman diz que todos os projetos do Otto agora são propriedade da Oscorp, ou seja, ele se deu muito mal. Enquanto isso, a gangue da Rua 110 inicia uma luta contra a polícia e tudo vira um completo caos. A Nico estava caminhando na rua e quase é atropelada por um caminhão, até que o amigão da vizinhança, Homem-Aranha, se coloca na frente para salvar a amiga dele. Essa cena é cinema porque mostra a essência do herói e, pra melhorar, ele já tá com um traje clássico azul e vermelho e não é diferente. O traje ficou incrível. O Aranha luta contra o pessoal da gangue até ver o Lone, já que o Peter é amigo dele. De repente, o Escorpião retorna, dessa vez com um capacete. O Peter começa a ficar muito nervoso e dá pra entender por causa do sofrimento que ele passou no episódio 7. O coitado se ferrou todo e mesmo com nervosismo aqui ele tá muito mais preparado e mais sério, tanto que ele nem faz piadinhas como ele sempre faz. Então fica bem nítido a grande evolução do Miranha. As duas
gangues começam a lutar com o Aranha e o Escorpião também. O Lone entra em um caminhão da Oscorp e acaba sendo consumido por uma fumaça azul, e é assim que ele começa a ficar com a aparência do vilão Lápide. Mas bem aos poucos mesmo, já que só os dedos dele estão petrificados. O Peter é influenciado pelos conselhos do Norman sobre agir com mais violência, então ele foi tomado pela raiva e espanca o Escorpião, chegando a quase eliminar ele. Só que ele é impedido pelo Lápide. O cara virou bonzinho do nada, sendo que o cara faz parte de uma gangue. Eu sei que eles tentaram fazer ali uma referência àquela cena de No Way Home. O Tobey Maguire impede o Tom Holland de matar o Duende Verde, mas ficou meio estranho aqui, já que o cara faz parte de uma gangue. Realmente sem sentido, sabe? Os dois se unem e lutam contra o Escorpião, e lutando o Lone descobre os seus poderes, dando uma pista do vilão que ele vai se tornar na segunda temporada. Ele se reencontra com a Nico e ela se arrepende dos seus erros de ficar com raiva do Peter, achando que ela estava sendo ignorada, mas ele estava sendo o amigão da vizinhança e estava salvando a cidade. Assim, os dois voltam a ser amigos. No episódio 10, o Norman chamou o Peter e o pessoal da Oscorp para mostrar o projeto que eles fizeram. Basicamente um portal para o espaço ou um buraco de minhoca. Quem sai desse buraco de minhoca é o Doutor Estranho, isso mesmo. Ele foi lá para avisar que é muito perigoso usar esse tipo de portal. O Norman, do jeito que ele é, megalomaníaco, ele nem deu bola para o que ele disse. E claramente deu ruim, como era esperado. Simplesmente quando ligaram o portal, saiu aquele mesmo simbionte que estava atacando a escola lá no primeiro episódio. Teve aquele negócio da aranha. O Norman testou o sangue do Peter na aranha e tentaram explicar ali que ela veio do futuro e tal, mas não explicaram de jeito meio errado, porque essa aranha aparentemente é do futuro, mas ela vai pro passado, ela sai daquele portal, como a gente tinha visto no primeiro episódio, ela sai daquele portal e vai lá e pica o Peter. Só que tipo, qual é a origem dessa aranha e como que ela tem poderes? Será que ela veio do mundo do Venom? Será que essa aranha veio do mundo simbionte? Mas não falaram nada e ficou muito preguiçoso, sabe? Tipo, é muito jogado. Tipo, essa aranha apareceu lá porque ela apareceu. E rolou todo aquele caos pra tentar fazer o simbionte voltar pra onde ele veio. Essa cena até que foi legalzinha. O Homem-Aranha atingiu seu potencial máximo, principalmente quando ele foi fechar o portal. E no final é revelado que mesmo o portal se fechando completamente, uma parte do simbionte acabou ficando na dimensão do nosso herói. Ou seja, quando o portal fechou, um pedaço dele cortou e ficou nessa dimensão. É um gancho gigantesco para a segunda temporada. Será que o Homem-Aranha vai ser infectado por esse simbionte? A última é que o pai do Peter tá preso. Exatamente. Que viagem é essa? Eu não tô entendendo mais nada dessa série, mas é uma coisa que eles vão explicar na segunda temporada. O que você achou dessa série? Tá animado pra uma segunda temporada? Fala a opinião de vocês aí. E agora eu vou falar a minha. A série foi muito fraca. Poderia ser muito melhor em muitos aspectos. Sério. A animação... Vamos começar falando da animação. A animação já escolheram errado. Porque eles poderiam ter feito a animação de X-Men 97 ou até melhor. Mas não. Escolheram logo a animação de What If, que é muito ruim. Poderiam ter escolhido 2D, mas escolheram 3D. A narrativa e a história são muito chatas de se acompanhar, é muito fraco. Acho que até por isso que eles colocaram mais episódios, não colocaram um episódio por vez, semanal. Eles colocaram 2 ou até 3 episódios. Eu pensei que eu tô sendo muito duro com essa série, mas poderia ser muito melhor, cara. Foi muito aquém do que poderia ser. E uma curiosidade, essa animação do Homem-Aranha foi feita pelo mesmo estúdio de X-Men 97. E falando sobre X-Men 97, no ano passado eu fiz uma maratona de todos os episódios dessa animação, que inclusive eu recomendo muito. Eu vou deixar aqui nos cards e também, ó, dá uma olhada aí que tá muito bom. Finalmente saiu a continuação da série clássica dos mutantes, X-Men 97. É isso aí, meu irmão. A Marvel, junto com o X-Men, veio arrebentando com tudo. Eu sou Miguel Gouveia. Na Gouveia aqui. E hoje vamos falar do excelente retorno do X-Men. Agora, bora pro vídeo. E quem faz a sua aparição aqui é o Homem-Aranha. Isso mesmo, pessoal. Nosso querido Miranha também está presente em X-Men 97. Ele também sente o impacto do poder do Magneto. Agora você pode se tornar um membro do canal. A assinatura tem 3 níveis. Em cada um deles você ganha benefícios muito legais, como acesso antecipado a novos vídeos, emojis especiais e até vídeos exclusivos para membros. Isso mesmo. Então se você quer ajudar o canal e esse aqui vos fala, clica aí no botão Seja Membro, que isso vai me ajudar bastante, beleza? Mas você, o que você achou? Você tá assistindo a série ou você tá acompanhando apenas pelas minhas análises mesmo? Bota aqui nos comentários. E também, galera, se você chegou até o final desse vídeo, comenta a teia, assim como no vídeo anterior, comenta a teia pra eu saber que você ficou até aqui. E ó, melhor ainda, comenta aí também qualquer coisa, que isso vai estar ajudando no engajamento desse vídeo. Então, melhor ainda, ok? Já vai lançando a teia no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso é muito importante. E também compartilhe esse vídeo pro seu amigo que gosta da Marvel e principalmente do Homem-Aranha, que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. E galera,
Obrigado de coração a todo mundo que tá apoiando o meu trabalho, que tá apoiando meus vídeos. Deixa o like, se inscreve no canal e tá tirando um tempo dos vídeos aqui do canal. Isso é muito importante pra mim e eu agradeço vocês demais, galera. Vocês não têm noção. É muito gratificante saber que vocês estão apoiando meu conteúdo, cara. Eu fico muito feliz por causa disso. Então, conto com o apoio de vocês. Tamo junto sempre. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!